Corinthians ganhou o jogo na Neoquímica Arena contra o Sport do Recife, mas foi uma semana bem bizarra pra gente, né? Porque a gente não sabe quem vai ser o nosso novo técnico, né? Rafael Toquinho aqui, fiel Florida USA. Vamos falar aqui da semana que o Corinthians teve, né? Eu tenho que pedir desculpa, eu tinha realmente tinha que ter feito o vídeo logo depois da partida, mas eu queria esperar até o final da rodada para ter mais conteúdo para falar, para ser um vídeo mais cheinho, com mais informação. Então eu tenho que realmente me preocupar em fazer vídeos logo depois, imediatamente depois da partida, porque aí a informação ainda tá tudo na minha cabeça, agora eu tenho que lembrar a escalação e tudo mais. E eu tenho que pedir, eu também fiquei assistindo a NBA o dia inteiro, né? Fiquei assistindo o jogo do Miami Heat, o jogo do Orlando Magic, os dois perderam, os dois times que eu torço. E fiquei assistindo um pouquinho do jogo do São Paulo, um pouquinho do jogo do Atlético Mineiro, mas não prestei muita atenção nos jogos de hoje. Mas tudo bem, né? Talvez, acho que na próxima partida contra o Racing lá sem açúcar na Sul-Americana, acho que imediatamente depois da partida eu vou poder fazer o vídeo imediatamente, ok? Bom, o Corinthians jogou ontem contra o Sport do Recife na Neoquímica Arena, ganhou de 2-1, um resultado que ajuda o Corinthians a voltar para o topo da tabela. O Corinthians agora está em sétimo lugar. E os resultados que aconteceram hoje foram beneficentes para o Corinthians, né? Porque tinha muito time que estava atrás do Corinthians que não ganhou hoje. O Vitória, quem mais? O Fortaleza, o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu hoje. O Cruzeiro está na frente do Corinthians, mas perdeu hoje do Red Bull. O São Paulo, que ganhou hoje também, está com os mesmos 7 pontos, mas também não passou do Corinthians. Então, a rodada foi beneficial para o Corinthians, né? E a gente está feliz porque o Corinthians ganhou contra o Sport do Recife, né? Mas a dúvida que a gente está tendo mesmo é quem é que vai ser o nosso novo técnico, né? Eu, pessoalmente, achava que o Ramon Dias não ia cair depois daquele vexame contra o Fluminense, mas acabou sendo que ele caiu no dia seguinte, né? Em menos de 24 horas ele acabou caindo. Então agora a gente está tendo a dúvida de quem vai ser o nosso técnico, né? Então muita gente fala que vai ser o Tite, muita gente quer o Dorival, muita gente não quer nenhum dos dois, muita gente pensa que deve ser um técnico diferente, talvez o Luiz Castro ou algum outro estrangeiro, mas eu não sei, velho. As informações elas são diferentes a cada minuto. E a gente vai falar rapidinho depois a gente vai falar mais tarde de quem eu acho que deve ser o nosso novo técnico, né? O Corinthians entrou em campo ontem contra o Sport Recife com Donelli, Lamaná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Rangileri, Ranielli, Carilho, Bidon, Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay, né? Bom, o que aconteceu no jogo de ontem? O Corinthians voltou ontem contra o Sport Recife. Claro que o Sport Recife é um time realmente fraquíssimo, ok? Eu achava que o Mirassol ia ser o time mais fraco da Série A, mas está parecendo que o Sport Recife realmente vai ser o time mais fraco da competição e realmente vai brigar para cair. Deixa eu arrumar aqui a camisa para ficar um pouco mais justo. Esse pescoço aqui está me incomodando. Bom, eu estava falando. O Sport Recife para mim já é praticamente o primeiro candidato ao rebaixamento, porque é o lanterna da competição e o Corinthians tinha realmente a obrigação de ganhar esse jogo, ok? O que o Corinthians não devia ter feito, pelo outro lado, era não ter feito esse jogo ser tão difícil, ou mais difícil do que tinha que ser, né? Porque o Corinthians começou amassando o Sport Recife, que era de se esperar, e era o que devia ter feito, mas acabou tomando aqueles gols ridículos que vêm de não sei da onde, que os últimos 5 gols, dos últimos 5 gols que o Corinthians tomou, 4 foram de fora da área, okay? Com exceção lá do pênalti que aconteceu no jogo do Fluminense. Os outros 4 gols que a gente tomou, os dois do Palmeiras, um do Fluminense e esse agora do Sport, foram de fora da área. Porque, na minha opinião, tá mostrando que essa defesa do Corinthians ainda é muito fraca, velho. É muito fraca. Eu não sei se exatamente era o problema, era culpa do Ramon Dias, mas esse é o nosso ponto mais fraco da nossa equipe. Eu acho que a nossa equipe ainda ela é uma equipe sólida. Eu falei em outro vídeo que talvez não achasse mais que esse time do Corinthians pode ser campeão, mas a minha opinião tá mudando cada rodada, velho. Eu achava na outra rodada que não tinha realmente um time para disputar o título, mas assistindo os jogos dos outros times da competição, eu tô vendo que realmente não tem muitos times que são melhores que nós, tem 2 ou 3. Então a gente tá vendo ali, por exemplo, se o Fluminense que ganhou da gente hoje, desculpe, não ganhou da gente na quarta-feira, empatou com o Vitória da Bahia.
o Vitória da Bahia conseguiu ter mais vontade de ganhar o jogo que a gente. Então eu acho que se o Corinthians começar a mostrar que tem vontade de ganhar, dá realmente para ganhar mais partidas e possivelmente, por que não ganhar o título, pô? Todo mundo tá falando que todo mundo, quando fala todo mundo, a maioria da imprensa tá lá babando o saco da porcada, porque a porcada tá liderando o campeonato. Ah, claro que a porcada também não jogou com ninguém, né? Vamos ser sinceros. Jogou, quer dizer, não, sim, jogou com ninguém. Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso aí? Ok, jogou 5 jogos, né? Jogou contra o Botafogo em casa, empatou. Jogou depois contra o Sport do Recife. Esse Sport do Recife suou pra ganhar esse jogo. Teve que ganhar no jogo com 2 pênaltis mandrakes, né? Depois jogou contra a gente, que foi naquele o jogo que a gente praticamente deu aquela vitória para eles. Jogou contra o Internacional, que vamos ser realista, o Internacional é um Internacional, tá? Ele sempre assusta, que vai brigar por alguma coisa e sempre faz merda na hora errada e acaba decepcionando. Então o Internacional tem toda essa pose que vai brigar por títulos, mas vai fazer uma besteira na hora errada e vai acabar perdendo, vai acabar se fudendo, vai acabar perdendo. E esse ano não vai ser diferente, velho. É o histórico deles, ok? A única coisa que vai ser diferente é de quem vai ser a culpa dessa vez. A culpa da CBF, é do juiz, é do Corinthians, porque até hoje eles estão traumatizados com aquele campeonato de 2005, que qualquer fracasso que eles têm sempre volta para 2005. Parece que desde 2005 esse time nunca mais engrenou, nunca mais conseguiu mais nada, porque toda vez que perde alguma coisa, volta para 2005, porque em 2005 aconteceu aquele título que foi roubado, blá 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 blá. Você já conhece a história, sabe que isso aí é um monte de lorota, sabe que isso aí é conversa fiada, mas tudo bem, isso aí é problema deles. E jogou contra o Fortaleza, que também não tá muito bem das pernas, tá? A gente viu que esse Fortaleza também já tá no vexame na Libertadores, perdeu lá, foi amassado dentro de casa contra o Racing, perdeu agora pro Porco em casa de novo. Então o Fortaleza também não é um time que tá dando muita pressão, não tá realmente fazendo muita coisa esse ano. Então eu acho que se o Corinthians se organizar, também dá para ganhar desses times, né? Eu fico irritado que o Porco tá na liderança do campeonato porque a gente deu 3 pontos para eles. Se a gente tivesse ganhado, pelo menos empatado aquele jogo e ganhado o jogo do Fluminense, a gente estaria com 11 pontos e talvez estivesse na segunda, terceira e por que não na primeira posição? Mas esse é o nosso problema, né? A nossa atitude. É isso que eu quero falar agora. O que aconteceu nesse jogo, mais uma vez. A nossa atitude foi que a gente começou amassando e não fazia o gol, não se conectava. O Yuri Alberto perdeu 400 gols ontem para fazer. Não fez muita coisa no jogo de ontem. E claro que a gente toma um gol estúpido na hora errada, quando menos precisa. E aí a gente tem que correr atrás de resultado. E o Corinthians começou a ficar se abalando. Parecia que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu nos 2 jogos, contra o Porco e contra o Fluminense. Mas dessa vez foi diferente, que o Memphis Depay tomou a liderança da partida, fez os 2 gols, deu a vitória pra gente. Mas isso não quer dizer que o Corinthians fez uma grande partida. Não fez. Vamos ser sinceros, o Corinthians não jogou. Não vou falar que jogou mal, mas também não foi a melhor partida do Corinthians. O Corinthians pode jogar muito melhor do que isso, ok? Tá. O Corinthians, por algum motivo, parou na metade do primeiro tempo, parou de jogar bola, deu chances pro Sport, e aí, claro que numa cagada, o Sport acaba achando um gol, e achou. Graças a Deus, quando o Corinthians voltou no segundo tempo, voltou com vontade de ganhar o jogo, e foi atrás do resultado, conseguiu fazer o 2-1, mas aí parece que também já estava satisfeito com o resultado e começou a dar chances para o Sport novamente. Graças a Deus, é que o Sport é um time tão fraco que não finalizava. Um time mais forte poderia ter feito mais, poderia ter empatado o jogo, poderia até ter virado. Então essas coisas que a gente tem que mudar na nossa atitude. E eu espero que com esse novo treinador, seja ele quem for, seja o Tite, seja o Dorival, seja o Castro, seja o Jorge Jesus, quem for que ele seja, eu espero que ele mude essa atitude na nossa equipe, que a gente comece a focalizar e realmente ganhar partidas. O Memphis Depay fez aquela entrevista lá que dizem que praticamente derrubou o Ramon Dias, que acha que o Corinthians tem que se esforçar mais, e eu acho que ele tá certo, tá? Parece que ele tá querendo, ele tá mostrando que quer pelo menos ganhar mais jogos, tá querendo demonstrar que tem um pouco de liderança nessa equipe para ajudar a gente a ganhar mais partidas e possivelmente, por que não ganhar títulos, né? Bom, outra coisa que, na minha opinião, o Corinthians está ainda tendo muita dificuldade é o nosso meio campo.
dá pra ver que o Galo realmente faz falta nessa equipe. E eu falo isso por quê? Porque o Carille também é um grande jogador, ele é uma peça-chave da nossa equipe, mas ele precisa do Galo para jogar bem. Toda vez que o Galo, quando o Carille não joga bem, o Corinthians obviamente não joga bem. Então, as melhores partidas que eu achei que o Carille fez foi quando o Galo estava presente. Mas as partidas que agora que o Galo não está jogando, o Carille não está jogando o melhor que ele pode jogar. Aconteceu isso com o Porco, aconteceu isso com o Fluminense, quase aconteceu isso com o Sport do Recife. Então eu acho que que o novo treinador, assim que ele chegar, vai ter que focar nesse meio campo, querer ajudar esse meio campo de alguma forma. Eu sei que o Galo tá machucado, eu sei que o Coronado tá machucado. E talvez ele tenha que pensar numa maneira dos dois jogarem. E eu acho que a melhor maneira de tirar dos dois jogarem é talvez tirando o Bidon. Como eu falei, o Bidon, desculpa Bidon, eu sei que você está tentando, sei que você jogou um pouco melhor dessa vez, mas você ainda não está amadurecido bastante para jogar no Corinthians. Você vai ter que sentar no banco mais algum tempo para aí depois você voltar. Você também jogou um pouco melhor dessa vez, mas também não é o bastante, velho. Ok? Ah, a nossa defesa ontem, pra mim, Léo Maná, Félix Torres, esse cara quando acorda de manhã, quando ele fala bom dia pra alguém, ele já fez a coisa errada, porque ou ele tem muito azar, ou ele é ruim mesmo, porque não é possível. Tudo dá errado pra esse cara. Já tá na hora desse cara também pegar um banquinho. Eu não sei como, mas tem que ter. O que eu posso falar? Quantas pessoas realmente estão felizes com esse cara? Eu acho que pelo menos 80% da torcida não está feliz com esse cara, quer que ele vá embora, ou quer que ele faça alguma outra coisa. Ok? O Angileri jogou ontem, jogou um pouco melhor, mas também não está jogando o melhor que ele pode. Sei que ele acabou de voltar de lesão, talvez eu espere que nas próximas partidas ele volte a reencontrar o cara que ele era antes, tá? Gustavo Henrique, eu nem percebi ele ontem, talvez ele tenha jogado bem, eu não lembro agora, mas se eu não ouvi muito falar dele, talvez, eu acho que porque ele não fez muita coisa, tá? Léo Maná, é o Léo Maná, velho, esse aí vai ser o Léo Maná, não vai jogar bem, nem aqui, nem hoje, provavelmente nem amanhã, ou se ele se esforçar muito, talvez ele volte a ser. Talvez ele seja um jogador bastante eficiente para jogar no Corinthians, ok? Com a Aniele foi substituído logo pouco depois da começo da partida, não fez muita coisa, veio o Rian jogou, eu acho que o Rian jogou bem, eu não lembro muita coisa que ele fez ontem, mas eu acho que também então, não jogou, não foi ruim. Então, se você não viu falar muita bobeira do que ele fez, ele pode, é porque ele jogou bem, né? O Carille foi substituído pelo Alex Santana, que jogou pouco tempo, não dá realmente para falar se ele jogou bem ou mal. O Bidon foi substituído pelo Maicon, e o Maicon apareceu um pouquinho, mas também não jogou muita coisa para falar que se ele jogou bem ou mal, né? O Romero, o Romero, ah, eu não lembro dele, eu acho que, eu não lembro agora se ele foi bem ou mal. Ele parece que não lembro dele ter ido muito bem ontem. Então, mas ele foi substituído por Dieguinho, que vou ser sincero pra você, pode me chamar de ignorante, pode me chamar de burro, nem sei quem é esse jogador. Mas se for uma pessoa que a gente vai ter que usar, vamos ver o que ele pode fazer. Também não apareceu muito ontem, não dá pra falar muito bem dele. Muito bem dele. Não dá pra falar dele de nada sobre ele, porque ele não apareceu. O Yuri de novo foi nulo, não fez nada. Foi substituído pelo Hector Hernandes, que também apareceu pouco, porque chegou praticamente nos últimos 10 minutos da partida. E claro, o homem da partida, na minha opinião, foi o Memphis, que foi o líder do grupo, que ajudou o Corinthians a ganhar a partida de ontem. Eu espero que ele agora tome o papel, talvez, de ser o líder do grupo. E se isso for o caso, se ele realmente vai fazer isso aí, que ele seja o motivador para a equipe, para a equipe se esforçar e ter a confiança de que pode ganhar jogos e que pode ganhar títulos, ok? Talvez seja isso que acontece lá no Porco, porque eles têm um cara que é motivador, que é o técnico, e tem um time que tem praticamente dois times, né? E tem um time que joga junto, eles sabem exatamente qual a função de cada um, eles jogam em equipe, por isso que tudo dá certo para eles. Eu ainda acho que eles não são essa equipe que é totalmente imbatível, que a imprensa fala que é. Tem a imprensa agora que está falando que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de dois times, o Porco e os Mulambos. Eu não acredito nisso aí, porque o ano passado foi o Botafogo que foi campeão.
Tá? O Botafogo teve uma temporada cinderela no passado, ganhando o Brasileiro e a Libertadores. Esse ano já tá voltando a ser abóbora de novo, porque a perda do Atlético Mineiro tá lá na parte de baixo, que acho que é o quê? 14º, 15º lugar, não sei. Mas tá lá na parte de baixo, não é o lugar que um time como o Botafogo devia estar, ok? Devia estar muito melhor que isso aí. O próprio Atlético Mineiro, que dizem que é um time ó, maravilhoso, também não está muito bem nesse campeonato. Ganhou a primeira veia, ganhou a primeira partida, acho que hoje. Então tem muito time que, na minha opinião, é igual ou pior do que o Corinthians, ok? Então o Corinthians tem realmente, acho que sendo campeão paulista, que eu sempre falo que não é muita coisa, mas eu acho que sendo campeão paulista dá um status maior para o Corinthians, porque o Corinthians é um time que é visto como um time que foi campeão estadual. Então, eu acho que o Corinthians tem a possibilidade que se ele se esforçar mais, se ele provar, se ele jogar mais unido e se ele realmente tiver vontade de ganhar jogos, ele pode ganhar jogos e por que não ganhar títulos? Porque a gente não pode começar agora massacrando esse timeco aí que a gente vai jogar o Racing sem açúcar, o Racing Dai do Uruguai na quarta-feira, acho, né, pela Sul-Americana e voltar nessa competição. Por que não? Porque é um time fraco. Ó, time fraco. Não dá pra medir um time quando ganha de time fraco. Por que não? Por que não? Time fraco serve pra isso aí. Time fraco serve pra passar o carro. É até 3-4-0 nesses timecos aí. É Sport do Recife, Racing, quem mais? América Mineiro. Nem sei se eu não tirei o América Mineiro, mas tava pensando no Mirassol. Mirassol, esse aí. Time que você tem que passar por cima, velho. Então não interessa. Então, o mesmo time que o time fraco que joga. O Corinthians é o mesmo time fraco que joga com o Porco. Por que que se o não pode, o que que pode falar que o time do Palmeiras é um time forte que mete 4-0 no Mirassol e o Corinthians meter 4-0 não é a mesma coisa. O Juventude foi amassado pelo Flamengo 6-0. Por que que se o Corinthians ganhar de 3-0 do Juventude, o Corinthians não pode ser um time que um contestador, um time que pode brigar pelo título? Isso que você escuta dessa imprensa nojenta aí. ESPN, Sport TV, Premier, Jogo Aberto, esses canais de merda aí que você conhece, que nem vale a pena assistir, porque eles nunca vão falar bem da gente, né? Se a gente, quando a gente joga mal, é porque a gente é ruim. Quando a gente joga bem e ganha, é porque foi roubado, né? Mas se a gente é corintiano, já tá acostumado com isso, né? Bom, falando agora do técnico, né? Eu realmente, de novo, realmente não esperava que o Ramon Dias fosse cair logo depois da partida do Fluminense, mas aconteceu que ele caiu. Então agora a janela está aberta para um próximo técnico. E a gente ainda não sabe quem é. Tá, o rumo, o rumor, o boato era que ia ser o Dorival. Mas parece que o Dorival não aceitou. Disse que o Dorival nem falou com a diretoria do Corinthians. E disse também que o Dorival estava esperando o jogo do São Paulo para, se caso o Zubeldia caísse hoje, ele já iriam ligar para ele e chamar ele para substituir o Zubeldia. O Zubeldia, não sei se vai cair, eu achava que ia cair mesmo se ganhasse o jogo, mas parece que ele vai ficar pelo menos por mais algum tempo, né? Principalmente agora que o São Paulo acho que também joga Libertadores nessa semana. Então acho que seria até meio arriscado para um time demitir jogador agora quando tem Libertadores, né? Mas a gente fez isso aí, a gente demitiu o Ramon Dias em semana de Sul-Americano, né? Fazer o quê, né? Bom, eu pessoalmente, eu tô um pouco dividido, velho, porque eu falei em outros vídeos que eu achava que o Tite a gente devia realmente procurar o Tite novamente, mas eu não sei se o Tite estaria interessado. A gente tem muita gente que não gosta, que tá birrada com o Tite, porque quando ele falou que não ia treinar ninguém, ele mentiu, falando que falou isso aí e depois acabou indo pro Flamengo, né? E muita gente também não gosta porque ele dirigiu a seleção na Copa do Mundo duas vezes e perdeu o que, na minha opinião, foram as duas Copas do Mundo mais fáceis que você podia ganhar. Ele perdeu as duas, né? Então, tem gente que. Quem ainda torce pro Brasil não gosta do Tite porque ele perdeu as duas Copas que, na minha opinião, pelo menos, foram as mais fáceis, né? E obviamente tem gente que ainda tá a disputa com ele porque ele mentiu que não ia treinar ninguém e acabou indo pro Flamengo. Ele mentiu, mesmo que ele viesse pro Corinthians, ó, ele teria mentido da mesma forma. Mas não sei, velho. Talvez se o Tite voltasse, talvez não seria tão ruim, né? Porque ele ia cair nos braços de alguns membros da torcida,
Eu acho que ele conheceria, pelo menos, eu não acho que ele conheceria todos os jogadores, mas eu acho que o jogador ele traria uma coisa para o vestiário de ser um time mais defensivo, e eu acho que ele focaria talvez em reforçar a nossa defesa, que a nossa defesa realmente é o nosso ponto mais fraco. E é por isso que a gente está tomando esses gols ridículos e tem dificuldade em certas partidas e tem dificuldade em jogos que toma gol. Isso aconteceu no Campeonato Paulista várias vezes. A gente tomou gol do Noroeste, do Velo Clube, de quem mais? Do Água Santa, acho também, tomou gol do Santos, levamos 3 do São Paulo. Então, a nossa defesa é uma coisa que tem que ser consertada imediatamente. Quanto ao Dorival, eu também acho que o Dorival também não seria tão ruim, porque ele seria alguma coisa nova no Corinthians. Ele é um cara que também é vencedor. O Tite é vencedor, obviamente, porque ele ganhou. Ele não ganhou? A única coisa que ele não ganhou no Corinthians foi a Copa do Brasil, mas ele ganhou a Recopa, ele ganhou a Libertadores, Mundial, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, ele ganhou um monte de coisa. Ah, o Dorival também. O Dorival era foi o cara que foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes seguidas. Uma com o Flamengo contra nós, graças ao senhor Fagner, né? E também ganhou a Libertadores naquele mesmo ano. Que também eliminou a gente, né? Nas oitavas de final, acho que foi. Não, foi as quartas de final. Foi logo depois do Boca Juniors. E ganhou a Copa do Brasil de novo quando estava no São Paulo. Ele estava indo bem no São Paulo, ou pelo menos estava fazendo o São Paulo ser campeão. Mas é claro que ele acabou aceitando a proposta de treinar a seleção brasileira. E vamos ser honestos, quem ainda torce para a seleção brasileira? Se tivesse no lugar do Dorival, quem ia falar não, né? E a única coisa que eu acho que o Dorival fez no São Paulo vamos dizer assim, não é que fez o São Paulo ser campeão, o São Paulo foi campeão naquele ano de 2023 porque ele jogou os jogos, ele ganhou os jogos que precisava, que eram os jogos da Copa do Brasil. Durante a temporada da Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi ridículo, mas ganhou os 8 jogos que precisava ganhar para ser campeão. Ou pelo menos sobreviveu a 8 jogos, porque ele perdeu o primeiro jogo da semifinal contra nós, né? Mas ganhou o segundo jogo e acabou sendo campeão. Então ele jogou bem os 8 jogos que ele precisava para ser campeão da Copa do Brasil. Como eu falei, no Campeonato Brasileiro, São Paulo continuou sendo uma merda. Mas foi campeão, isso é o que interessa, né? E foi campeão no Flamengo. Mas o Márcio, não é Márcio Braga, eu esqueci o nome do cara lá, o dirigente lá do Flamengo, o Márcio alguma coisa, Márcio, sei lá, o cara lá do Flamengo, o gordinho lá do Flamengo, que quer ser vereador, não sei o que, mandou ele embora, o Landinho, acho que é o nome dele, né? Sei lá quem, sei lá, o Landinho, vou falar Landinho, o Landinho mandou ele embora porque queria contratar o Judas Pereira, que obviamente foi correndo quando a oportunidade apareceu, mentiu pra gente, que é outro mentiroso também, um Judas, e praticamente esse cara aí se queimou no futebol brasileiro por 2 motivos. Primeiro que ele mentiu para nós, que ele se queimou com a gente. Claro que ele fez o Corinthians ser competitivo, mas não estava se dando bem, acho que com a diretoria, mas ele foi covarde, ele foi medroso em falar que a sogra estava doente, que precisava voltar para Portugal e 2 semanas depois está assinando com o Flamengo, onde ele também se queimou, porque ele só fez merda no Flamengo. O Flamengo foi ridículo, que perdeu o Mundial lá pro Al Hilal, foi uma humilhação que o mundo inteiro assistiu. E logo depois ele foi embora. Então ele já se queimou no futebol brasileiro, porque ele já se queimou com as 2 maiores torcidas do país. E é muito pouco provável que um cara que faz isso vai se recuperar. Então deixa ele lá no Wolverhampton, lá na Inglaterra, que é um Santo André lá da Inglaterra. Deixa ele lá, ele a sogra, e felicidades para ele. Bom, agora, o que vai acontecer essa semana? Parece que o Tite é o cara que, com todo esse negócio aí com o Dorival, parece que o Tite agora é a primeira opção. Dizem que, pelo menos pelo que eu vi, ainda não foi confirmado, que falaram com ele. Tem gente que falou que já se aproximaram dele, tem gente que fala que não foi aproximado, tem gente que fala que o Dorival também foi aproximado, estava esperando lá acontecer alguma coisa com o São Paulo, e que agora ele é a segunda opção. E tem gente que fala que o Dorival nunca foi aproximado pela diretoria do Corinthians. Então a gente está com muitas dúvidas. E a única coisa que eu espero é que essas dúvidas sejam esclarecidas até o fim do ano. Até o fim da semana. Pelo menos a gente tem alguma informação até o jogo da Sul-Americana, que é quarta-feira.
Bom, agora o nosso jogo é contra o Flamengo, parece que o Flamengo vai ser no Maracanã, onde o Flamengo realmente é uma equipe muito forte. O Flamengo está com algumas dificuldades, o Flamengo teve dificuldade ontem de jogar contra o Vasco, tá com esse problema agora do Bruno Henrique, esse escândalo aí de apostas. Parece que o Pedro, que voltou agora também, não foi muito bem. O Flamengo foi para cima, mas o Flamengo não conseguiu ganhar do Vasco, que a gente conseguiu passar o carro em cima do Vasco. Então, eu não vejo muita diferença do Vasco que jogou contra nós ser muito diferente do Vasco que jogou com o Flamengo. Ainda era o Carille, e parece que estava com alguns desfalques ou alguma coisa quando jogou contra a gente, mas o time do Vasco também não é um time forte. Eu estava achando que o Flamengo ia passar o carro em cima deles, mas o resultado acabou 0-0. Então a gente pode olhar, ser otimista com esse jogo, porque se o Flamengo não jogou bem contra o Vasco, por que o Flamengo pode não jogar bem contra a gente? E eu acho que muitas derrotas que a gente sofreu durante os últimos anos foi culpa nossa, que o outro time realmente não era melhor e a gente deu a vitória para eles. Que na minha opinião não, foi o que aconteceu com o Fluminense, que obviamente mereceu aquela vitória, mas o Fluminense também não estava jogando todas essas coisas para ganhar do Corinthians. O Corinthians foi que não aproveitou e deixou eles ganharem. E o jogo do porco, a gente lembra, o Corinthians ainda estava no oba-oba do Paulistão, mas eu espero que agora o Corinthians tenha acordado, principalmente agora com esse puxão de orelha aí que o Memphis tem dado na imprensa, para falar que esse time pode ser melhor. Então agora a gente vai ter que jogar contra o Flamengo no domingo que vem. Eu espero que já tenha um técnico até lá, já tenha uma proposta de equipe contra o Flamengo. E eu espero que a gente ganhe do Flamengo de lá. Porque não é impossível. O Flamengo não perdeu ainda, mas por que o Flamengo não pode perder pra gente? Ou pelo menos um empate, sabe? Um resultado não negativo. Eu não quero sair lá com a derrota, tá? E depois disso tem o Internacional, que é em casa também. É um jogo que a gente devia ter a mentalidade para ganhar. E vamos ver o que acontece, velho. Tem muita coisa que tem que acontecer e a gente vai ter que ficar esperando. Eu, como você, ainda não sei de nada. Vamos esperar a confirmação da diretoria do Corinthians, ok? Bom, é isso aí, gente. A gente vai ver o jogo do Corinthians agora, joga quarta-feira na Sul-Americana. Vamos esperar que o Corinthians, mesmo que. Eu quero o seguinte: talvez que se tiver um novo treinador, que talvez ele conserve alguns jogadores para essa partida, para focar no jogo contra o Flamengo. Mas mesmo assim, se ele conservar alguns jogadores, eu espero que os jogadores que estiverem em campo tenham a consciência de que o Corinthians tem obrigação de ganhar esse jogo da Sul-Americana contra esse time vagabundo aí do Uruguai, ok? Bom, é isso aí, gente. Eu sou o Rafael Toquinha, esse foi o vídeo da Fiel Flórida. É nóis e vai Corinthians!